Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai resolver o terceiro exercício, que é fazer um algoritmo que exiba a quantidade de pessoas que possuem mais de 18 anos e o algoritmo deverá ler a idade das 10 pessoas e mostrar quais delas têm mais de 18 anos, né? Então esse é o terceiro exercício, tá? Para quem não viu o primeiro e o segundo vídeo, tá nessa playlist, tá? Eles já foram criados e provavelmente quando você está assistindo esse vídeo também já saiu o exercício 4 e o exercício 5, beleza? Então, hoje, como a gente vai resolver o 3, para a gente poder resolver esse desafio, a gente precisa abrir o Visual Studio, a gente vai criar um projeto aqui, tá? Criar um projeto. Aí ele vai abrir algumas opções aqui para mim, ó. Eu vou colocar aqui C Sharp, Windows, Console, e eu vou escolher aqui aplicativo do console.net Framework e vou mandar um próximo. Agora eu vou colocar aqui o nome do projeto, que vai ser exercício 3, e vou mandar criar. O Visual Studio vai fazer a criação do nosso projeto, então eu vou aguardar um pouquinho ele fazer essa criação. Esperar alguns segundos. É coisa rápida, tá? Ele não demora para criar. Beleza, ele já criou aqui pra gente, né? Bom, vamos olhar aqui o exercício de novo, tá? E vamos tentar entender o que ele quer, né? Então ele quer que a gente faça um algoritmo que exiba quantas pessoas possuem mais de 18 anos. Então aqui a gente tem uma condição. A gente precisa saber de uma lista de pessoas quantas delas possuem mais de 18 anos. E aqui ele fala que a gente deve ler a idade de 10 pessoas, né? Então assim, imagina que você tem um software com uma tela e nessa tela você vai indicando o nome de 10 pessoas. Por exemplo assim, o Joãozinho tem 10 anos, a Fernanda tem 12. O Fábio tem 19. E aí no final ele vai querer, no final de 10 pessoas, ele vai querer que você mostre para ele quantas pessoas têm mais de 18 anos, tá? Para poder fazer essa simulação das pessoas, eu vou usar um recurso que é chamado de list, tá? De lista. Então, para a gente poder usar esse recurso chamado de lista, tá? Eu vou criar uma lista que vai ser assim, ó, list. Aí aqui eu vou passar um valor inteiro, tá? Então vai ser um int que vai representar as idades, tá? Dessas 10 pessoas. E aqui vai ser igual a new list igual a int aqui, tá? Então, criamos já a nossa lista com a idade das 10 pessoas. E agora a gente precisa preencher essas pessoas aqui, tá? Porque essas idades aqui, na verdade, tá? Então, para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que colocar aqui, ó, idades.add e aí a gente passa um valor, tá? Então, por exemplo, eu vou passar 12, né? Aí depois eu vou ter que fazer isso 10 vezes, tá? Depois eu vou passar 14. Depois eu posso passar aqui add 22, né? Até dar 10, beleza? Vocês podem escolher a idade de vocês aí, que no final o resultado vai ser o mesmo. Vou colocar aqui 30, idades.add 60, idades.add 8, idades.add. Vou colocar aqui 72, idades.add 19, idades igual a 20. Vamos ver se já deu as 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta uma. Vou colocar aqui dados add. Eu vou passar aqui 14. Tá? Então, essas aqui são as nossas idades que a gente tem. Ó. Você está vendo que aqui tem 10 valores que representam as nossas 10 pessoas. Tá? Então, o que acontece? Quantas dessas pessoas têm mais de 18 anos? Vamos ver aqui. Ó. Essa aqui tem 22, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas têm mais de 18 anos, né? E o algoritmo pede pra gente o quê? Faça um algoritmo que exiba quantas pessoas possuem mais de 18 anos. O algoritmo deverá ler a idade de 10 pessoas. Isso é o que a gente já fez, né? A gente já preencheu, a gente já simulou a leitura de 10 pessoas. Agora a gente precisa mostrar quantas delas têm mais de 18 anos. Então, para isso, a gente vai fazer um for para poder percorrer essa nossa lista, onde eu vou passar aqui
as idades, tá? E aqui eu vou verificar, eu vou mudar esse valor aqui de item para idade, tá? E aqui eu vou fazer um if dizendo o seguinte: idade maior que 18? Se sim, aí a gente vai preencher uma variável, tá? Que vai ficar aqui fora, fora do for, ó, em cima do for. Essa variável ela vai identificar para a gente quantas pessoas possuem mais de 18 anos. Então eu vou colocar aqui que ele é um valor de int, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, idades maiores de 18 anos, tá? E vai começar aqui com 0. E aí, quando eu estiver percorrendo a minha lista, tá? Porque esse for, ele vai percorrer minha lista. Quando ele estiver percorrendo, ele vai percorrer primeiro esse aqui, depois esse, depois esse. E aí, sempre quando ele estiver percorrendo um a um, ele vai verificar se a idade é maior que 18. Se for maior que 18, ele vai preencher essa variável, como se ele estivesse somando. Então, por exemplo, idades maiores que 18, vai receber aqui um mais, tá? E aí, quando ele terminar de percorrer todo mundo, eu vou exibir um comando na tela, tá? Para poder dizer qual a quantidade de pessoas que tem mais de 18 anos. Tá? Então eu vou escrever uma mensagem aqui, chamada de a quantidade de pessoas que tem mais de 18 anos é de, e aí eu vou exibir aqui, ó, a variável, tá, que a gente usou para somar, beleza? Depois disso, eu vou digitar um outro comando no C# para que quando ele abra o prompt de comando, que é aquela telinha preta, ele só feche quando a gente mandar, tá? Então, eu vou colocar aqui um console.readkey, tá? E aí, vamos ver agora se deu certo o nosso algoritmo, tá? Então, ele tem que dar 6, tá? O valor, né? Se der menor que 6 ou mais que 6, então o nosso algoritmo aqui está errado. Tá? Então, eu vou mandar executar e vamos ver o retorno. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Está compilando. E a idade, a quantidade de pessoas que tem mais, ó, isso aqui tá pequenininho, né? Deixa eu aumentar um pouco. Ó, a quantidade de pessoas que tem mais de 18 anos é de 6. Né? Então, tá correto o nosso algoritmo, tá? Se vocês tiverem ideias de outras formas de resolver esse algoritmo, tá? Tem outras formas, tá? A gente pode fazer o nosso algoritmo ler as idades realmente do prompt, onde a gente digita as idades e não preenche desse jeito aqui, tá? Mas aqui, na minha demonstração, eu resolvi fazer dessa forma, tá? Porque eu queria fazer de uma forma bem mais básica. Então é isso. Se tiverem ideias, eu peço que coloquem aqui nos comentários e assistem os outros exercícios da lista de exercícios, beleza? Valeu, tamo junto, abraço.